Não, já ele vai. Só que ele tem um pessoal de Curitiba. E nós vamos fazer entre oradores e depois do expediente. Tá? Vai ficar na sessão? Não fala mal, fica na sessão. E não vem o pessoal aí. Ou fazer um depois. Porque daí eu sou obrigado a pôr na ata. Não, colocamos então depois. Que aí vai vir o pessoal e depois os oradores aí. Colocamos ele depois dos oradores, tá? Daí você vai ser obrigado a ficar na. Não. Você vai ser durante a sessão? Encerra. Não, não, Como é que não. você vai encerrar e depois? Não, não. Vai ter que. Fique na. Fique na. Tá? Uhum. Uma boa noite a todos. Declaro aberta a 51ª sessão ordinária do segundo período da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Paranaguá. Solicita o primeiro secretário a leitura de um texto da Bíblia. Reitero o cordial boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Para que possamos refletir, a resposta está em João 13:17, e a pergunta é a seguinte: como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? A resposta que está em João 13:17 diz que bem-aventurados e felizes se praticardes os ensinos da Bíblia. Tá bom. Em discussão a ata do dia 17 de julho de 2014. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 144 do Regimento Interno, está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos expedientes. Uma mensagem, senhor presidente, número 052, assinada pelo excelentíssimo senhor prefeito Edson Kersten, que é um anteprojeto de lei número 4354/2014, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial no valor de R$ 43.178 para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e também a Secretaria Municipal de Assistência Social e da outras providências. Projeto de resolução assinada pelos vereadores Marquinhos Roque, Ivan da Fafipar e Carlinhos da Ilha, em que doa à Prefeitura Municipal de Paranaguá bens inservíveis. Projeto de lei assinado pelo vereador Adriano Ramos, que delibera que o fandango passe a fazer parte do referencial curricular municipal destinado às instituições municipais de ensino do município de Paranaguá. Uma moção de apoio, número 01 de 2014, onde subscreve os vereadores Marquinhos Roque, Adalberto Araújo, Marquinhos Roque, Carlinhos da Ilha, Adriano Ramos, Márcio Costa, Ivan da Fafipar, Jaci de Oliveira Moraes, Josias Ramos, Arnaldo Maranhão, vereador Elto, o vereador Júnior Leite, a vereadora Sandra Dudorinho, a vereadora Sandra Neves, o vereador Leite e a vereadora Larissa Castilho. Uma moção de apoio que esses vereadores que subscreveram vêm, através dessa, manifestar seu apoio e irrestrito ao apoio ao Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino, bem como toda e qualquer iniciativa que busque promover o fim do conflito entre Israel e a Palestina e a convivência em paz na região de Gaza. Requerimento assinado pelo vereador Arnaldo Maranhão, de acordo com o regimento interno, requer ouvido e ser aprovado pelo plenário desta Casa de Leis, em virtude do crescimento desordenado em nossa cidade do uso de ciclomotores e de bicicletas elétricas, algumas adaptadas sem as mínimas condições de segurança, inclusive conduzidas por adolescentes, vem por meio deste convidar o excelentíssimo senhor secretário de Segurança, senhor Cícero Alves Fernandes, para uma sessão ordinária, repassar aos nobres vereadores desta Casa informações sobre o projeto de lei ordinária, que está sendo elaborado por essa secretaria, disciplinando e regulamentando o uso deste meio de transporte na cidade de Paranaguá. O requerimento assinado pelo vereador Adalberto Araújo, de acordo com o regimento interno, requer, se ouvido e aprovado pelo plenário, sejam encaminhadas pelos mais expedito à direção da TVCI e demais veículos de comunicação do litoral paranaense. Cópia da decisão liminar proferida nos autos da representação, número 2598, 83, 2014, ponto 6, 16, 4 zeros consecutivos, movidos por esse vereador em face da TVCI Comunicações, determinando a emissora de TV que eu se abstenha de levar ao ar a reportagem sobre a Operação Tarrafa ou outra semelhante com conteúdo inverídico e ofensivo à honra do representante Adalberto Araújo, sob pena de multa de R$ 50.000,
por descumprimento desta. E assina embaixo o vereador. O vereador Nagel, de acordo com o regimento interno, requer voto de louvor à TVCI pelos relevantes serviços prestados sociais realizados em nossa cidade. Requer ainda o vereador supramencionado que cópia deste requerimento seja enviada à sede da emissora TVCI. Requerimento assinado pelo vereador Jacizinho, de acordo com o regimento interno, requer, ouvido e aprovado pelo plenário, voto de louvor às assistentes sociais do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social da Vila Garcia, pelo belíssimo trabalho junto ao projeto Mulheres 1000, do Instituto Federal do Paraná, sede em Paranaguá. Já leu. Cabeçalho. Não, tá, já leu o cabeçalho. O cabeçalho. Aqui, é isso aqui, a frente? Já leu a frente? Aham. Isso aqui é... Não vão falar, hein? Proposta orçamentária Não da sabia? Câmara para 2015. Todos têm cópia. Ah, tu tem cópia então? Não vou ler isso aqui? Não, falei aqui. Ah, tá. Para ser votado na próxima sessão. Para ser votado na próxima sessão, nós temos aqui a proposta orçamentária para o ano de 2015 da Câmara Municipal de Paranaguá, com base de cálculo estimada em 209 milhões e 95 mil reais para a Câmara Municipal de Paranaguá. Receita corrente líquida da prefeitura. Vamos uma pequena correção aqui. A receita corrente líquida da Prefeitura Municipal de Paranaguá, que é os 209 milhões e 95 mil. Corrigindo aqui então, da Câmara Municipal de Paranaguá, é 15 milhões 551 mil e 200 reais. Repetindo, 15 milhões 551 mil e 200 reais. Para ser votado na próxima sessão. Resumo das indicações do dia do vereador Carlinhos da Ilha ao prefeito municipal. Solicita a colocação de braços e luminárias nos postes da rua 61, no bairro da Baixada do Itiberê, na Ilha dos Valadares. O vereador Márcio Costa solicita ao prefeito municipal operação tapa-buracos na rua José Bento Marcelino Filho, manutenção de uma luminária na rua José Bento Marcelino Filho, no bairro Caique, colocação de 2 luminárias na travessa entre a rua das Papoulas e a rua José Bento Marcelino Filho, ambas do bairro Caique. O vereador Nagel solicita ao prefeito municipal pedido da diretora Josiane cientificar o proprietário do terreno localizado em frente à Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Dr. Aníbal Ribeiro Filho para realizar o cercamento total do terreno. Fiscalizar o estacionamento de caminhões do terreno localizado em frente à Escola Municipal de Educação Infantil Dr. Aníbal Ribeiro Filho. Solicita também a operação tapa-buracos na rua Júlio Grotti Elias, no Divinéia, trecho compreendido entre Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto até Avenida Belmiro Sebastião Marques. Reperfilamento asfáltico da Avenida Belmiro Sebastião Marques, no Parque São João, no bairro Comerciários. Reperfilamento asfáltico da rua José Bento Marcelino Filho, ao lado do Caique, no Nilson Neves. Reperfilamento asfáltico na rua Tertuliano da Cruz dos Santos, em frente ao conjunto Belmar 1 e 3. Disponibilizar agentes municipais de trânsito na rua Tertuliano da Cruz dos Santos, em frente aos conjuntos Belmar 1 e 3. E, por último, troca de lâmpadas queimadas na Rua das Rosas, esquina com a Avenida Chico Mendes. O vereador Nagel solicita à empresa Cabe Águas de Paranaguá a recomposição asfáltica nas obras sanitárias localizadas na rua Júlio Grotti Elias, na Labra. O vereador Ivan da Fafpar solicita ao prefeito municipal a instalação de aparelhos de ginástica. Obrigado, senhor presidente. A instalação de aparelhos de ginástica ao ar livre na praça ao lado da Igreja Católica, no Morro Inglês. O vereador Adriano Ramos solicita ao prefeito municipal o incentivo da Fundação Municipal de Cultura a levar o fandango às instituições municipais de ensino e solicita a prioridade que lhe é necessária. Disponibilizar também um guarda municipal para atuar na Unidade Básica de Saúde do Jardim Araçá, de segunda a sexta-feira, das 4 horas às 7h30 da manhã. Propondo a criação de um centro municipal de dança também na região. Senhor presidente, era o que tínhamos para o momento.
Senhor presidente, questão de ordem. Gostaria de que o senhor colocasse a apreciação do plenário em versão da pauta para esta noite. Em votação, pedido da vereadora Sandra Neves para a inversão da pauta. Em votação? Dona Gel? Não, o regimento já colocar, já mudar isso já, primeiro, e aí fica automático já. Automático. Oradores ficam por último. Não precisa estar toda hora votando. Toda hora você tem que estar. Sobre a inversão? Isso. O que é, presidente? Se mudar o regimento, Não, não precisa isso toda vez é- ficar votando. Toda hora. É. Põe a apreciação, claro. Em votação? Que já faz. Vereador Carlinhos da Ilha, vereador Josias, vereador Leite Júnior. Aprovado. Cadê isso aqui? Redação final, discussão. Então, vamos. Ordem do dia. Em discussão e votação, a redação final do decreto legislativo 404/2014 concede o título de honra ao mérito ao atleta paralímpico Augusto Luiz Ávila. Em discussão? Em votação? Redação final. Tem muita. Vereador Nagel, vereadora Sandra do Dorinho, vereador Arnaldo Maranhão, vereador Edu. Se é aquela música assim. Aprovado. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 4343/2014, que autoriza o Poder Executivo a dar denominação de Emílio Patrício a uma rua, alugadouro público ou próprios em nosso município. Com certeza. Nós temos 4 segunda. Então vamos colocar as 4. Eu vou ler todas, a gente vai votar em bloco. Também temos em segunda votação o projeto de lei 4214/2014, dispõe sobre a apresentação de artistas locais na abertura ou encerramento de shows musicais no município de Paranaguá. Em segunda discussão também o projeto de lei 4216/2013, dispõe sobre obrigatoriedade de instalação de bebedouros sanitários para atendimento de usuários nos estabelecimentos bancários no município de Paranaguá. Em segunda discussão também o projeto de lei 4304/2014, declara de utilidade pública o grupo de Fandango Pés de Ouro. Em votação? Todo, em bloco. Já foi a primeira. Já está em votação. Já foi discutido. Foi. Um minuto, vereador. Vereador Adalberto. Justificativa de voto.
Senhor presidente, eu não estava no debate da última sessão, na aprovação desses requerimentos, desses projetos. Quero agradecer aos colegas que ajudaram na sua aprovação. Esse projeto que foi aprovado, está em segunda discussão, sobre a apresentação de artistas locais na abertura e encerramento de shows musicais. É para justamente fomentar entre os nossos jovens artistas, os nossos talentos, propiciar a eles que se apresentem no início dos shows, dos espetáculos que são feitos na nossa cidade. Então, vai realmente fomentar aí a parte musical, a parte artística em nossa cidade, que está realmente progredindo bastante. O outro, senhor presidente, é sobre a obrigatoriedade na instalação de bebedouros e sanitários para atendimento de usuários nos bancos do nosso município. Muitas vezes não há onde beber e não há como se utilizar de um sanitário. Então, esse projeto também vem a atender ao interesse do consumidor. Ok. Em votação? Justificativa, vereador. Não, aqui eu quero apenas fazer uma colocação, onde o vereador Ivan da Fafipar sugeriu para que fosse criado, no caso, o dia do fandango, só para colocar para o vereador Ivan, que essa lei já existe, Ivan, sabe? É a lei 2218, de 28 de setembro de 2001, certo? E que faça com que no terceiro domingo de agosto seja assim realizado essa festividade. Obrigado, vereador. Em votação? Vereador Adalberto, vereador Adriano Ramos e vereador Ivan da Fafipar. Vereador Leite Júnior. Vereador já se... Tá bom, não vou falar. Favorável. Aprovado. O projeto de decreto legislativo número 403 de 2014 foi retirado na sessão passada e, por incorreção, foi colocado aqui na pauta de hoje também. Então, ele está fora dessa pauta, que ele foi retirado na outra. Os requerimentos. Nós temos um requerimento da última sessão que foi interrompida. Ele já foi debatido e nós vamos entrar direto na votação. Tá? O requerimento do vereador Adalberto Araújo, que quer revir do plenário que seja expedida à TVCI o presente pedido de apresentação das mídias relativas ao programa Voz do Litoral dos dias 18 e 19 de agosto do ano em curso, nos períodos da manhã, tarde, bem como as demais futuras reportagens e comentários envolvendo o nome da casa ou dos parlamentares que a compõem. Protocolo. Em votação. Um minuto. Todos os vereadores. Cada vereador, um minuto, se quiser justificar. Nós sabemos a situação que está sendo colocada na cidade por parte do TVCI, junto com o vereador Adalberto. Eu, como presidente do partido, tenho nosso apoio nesse sentido, até para que Vossa Excelência possa, não digo se defender, mas até que Vossa Excelência possa se salvaguardar. Agora, pedir, vou votar contrário, se Vossa Excelência não tirar as futuras gravações, isso não existe, vereador. A casa pode se pronunciar, o presidente da casa pode até pedir para a TVCI que nos mande as cópias que foram exibidas. Agora, como é que vamos pedir para uma TV, para um rádio, para um jornal, o que ele vai divulgar daqui para frente? Está ilegal o pedido. Então, eu voto contrário. Se Vossa Excelência retirar essa frase de futuras, eu voto a favor. Se permanecer assim, não tem como, vereador. Estado democrático. Ok. Mais algum vereador? Senhor presidente, apenas para fazer uma ressalva. Um minuto, vereador. Justificativa de voto. A leitura é bastante clara.
para que a televisão, para que a emissora de TV possa fornecer a este vereador ou a esta casa, independente de novos requerimentos, citou o nome do vereador, citou o nome da casa, fica à disposição a cópia. Por quê, senhor presidente? Porque até agora só me foi disponibilizada a mídia de um programa e já foi solicitado individualmente lá atrás. Estado democrático de direito é aquele que preserva a honra das pessoas antes de divulgar matérias levianas. Obrigado, senhor presidente. Em votação? Não, não é discussão, é... Justificar o voto de novo? Não, o senhor já justificou, vereador. Obrigado. Em votação, está em votação. Vereadora Larissa. Vereador Edu. Carlinhos. Rejeitado. Cadê o outro? O que nós temos? Em discussão e votação, o requerimento dos senhores vereadores, protocolo número 1947/2014, manifestando apoio ao Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino. Em discussão? Em votação? Em discussão? Em discussão, vereador. Senhor presidente, foi solicitado por Vossa Excelência esse espaço. Por todos. Todos. Esse espaço, onde eu tenho acompanhado e diversos vereadores também têm sido partícipes desse movimento, desse comitê, onde repudia o que está acontecendo na Palestina. Diante de tal situação, esse vereador também ia promover o pedido, mas quando viu o encaminhamento, quando viu o pedido, senhor presidente, de Vossa Excelência, onde também culminaria com a participação dos demais vereadores, eu retirei, mas desde já também fico muito contente pela mobilização da casa e registrando também a mobilização, a cumplicidade nesse movimento da Igreja Católica em nome do nosso bispo Dom João. Em discussão ainda. Presidente, eu também estive recentemente no movimento que o grupo árabe esteve fazendo aqui em frente à prefeitura, o prefeito esteve lá, o bispo da cidade também esteve lá, e é um movimento que de fato nós temos que, e a casa já maciçamente já encaminhou o seu deferimento em prol dessa causa, e eu acho isso muito válido, até porque somos brasileiros como todos, né, e acreditamos na paz, e a paz deve reinar em todo mundo, e isso é um movimento justamente positivo para que todos nós tenhamos paz em todos os ambientes. Okay. Teremos aqui 15 minutos depois o Samizarro, que vai discursar, depois das votações, terá 15 minutos para falar em nome do comitê também. Em votação? Aprovado. Em discussão e votação, o requerimento do vereador Arnaldo Maranhão, protocolo 1948/2014, convidando o secretário de Segurança, o senhor Cícero Alves Fernandes,
para repassar informações sobre o projeto de lei que está sendo elaborado, disciplinando e regulamentando o uso de ciclomotores e bicicletas elétricas em nosso município. Em discussão? Pode discutir, presidente. Em discussão. Senhor presidente, vereadores, imprensa, população no geral, é vistos a olho nu o crescente uso dessas bicicletas elétricas, ciclomotores, e muitos deles adaptados de forma incorreta na cidade de Paranaguá. E, infelizmente, muitas dessas bicicletas sendo guiadas por adolescentes sem as mínimas condições de segurança. Então, antes que aconteça algo pior, depois que o leite derrama da chaleira, não adianta chorar. Nós estamos convidando o secretário de Segurança para vir à casa, até porque segurança no trânsito é uma obrigação de todos nós. E medidas urgentes precisam ser tomadas. Nesse sentido, já está em trâmite. Já está em trâmite na Prefeitura, no Departamento Jurídico, um anteprojeto de lei que virá para casa regulamentando o uso desses ciclomotores e dessas bicicletas com todas as exigências que são necessárias para pilotar um ciclomotor. Então, o nosso intuito é, com a aprovação dos senhores vereadores, chamar o secretário, um convite, não é nem convocação, para que em uma sessão ordinária ele possa discutir conosco, até talvez, presidente, quando o projeto chegar à casa, para explicar, porque nós não temos noção exata das normas de trânsito exigidas. Então, antes da nossa aprovação, da discussão aqui na casa, onde os vereadores poderão apresentar emendas, o secretário possa vir à casa, o Cícero Fernandes, explicar a todos nós, por 15 minutos aqui, o que a lei exige, o que vai ser mudado, o que vai ser exigido. Lembrando que Paranaguá será um dos poucos municípios do Brasil que terá uma lei específica para ciclomotor e bicicletas elétricas. É inadmissível, na terça-feira, por volta de 10 horas da manhã, eu vi um menino com uma dessas bicicletas adaptada, passando no meio de 2 veículos na Júlia da Costa. Então, daqui a pouco atropela uma idosa, atropela uma criança, aí vão falar, mas por que a Demutran não tomou providência? Então, nós estamos chamando essa discussão para casa, por entender que é um assunto muito importante e que vários desses jovens adolescentes não têm noção do perigo que está causando a todos nós. Então, convido, solicito a aprovação dos vereadores para que possamos discutir já antecipadamente o que vem para ser apreciado nessa casa. Em discussão, senhor presidente. Em discussão. Senhor presidente, eu sou um assíduo ouvinte do vereador Maranhão e quando comumente até dou uma ligadinha lá para participar do programa e, na verdade, este encaminhamento das bicicletas motorizadas, elas já é uma normativa do CONTRAN de algum tempo que ainda não foi regulamentado no nosso município. Então, será muito bem-vindo o anteprojeto, até para que, de fato, todos os guardas municipais ou Demutran esteja fazendo efetivamente a realização desse encaminhamento e toda a cidade ela possa conhecer essa informação. Em discussão, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, recentemente houve uma reunião no DETRAN, na Ciretran de Paranaguá, a terceira Ciretran de Paranaguá, onde a Polícia Militar, o secretário Cícero e o próprio DETRAN, eles foram buscar esclarecimentos do órgão de trânsito sobre esse assunto, dessas bicicletas, né? Eu falo bicicletas porque, como o vereador Maranhão falou, os jovens estão adaptando as suas bicicletas, né, o motor. E a prefeitura tinha que tomar uma posição mesmo, criar um anteprojeto, para virar lei nessa cidade para poder normatizar. Então, parabéns à Secretaria de Segurança por agir tão rápido, né, em trazer esse projeto que logo em breve estará nesse plenário para ser votado, porque realmente é um risco que esses jovens estão correndo e colocando outras pessoas também em risco. Eu tenho certeza que o objetivo da Secretaria de Segurança, bem como do prefeito municipal, dos vereadores aqui, não é prejudicar aquelas pessoas que usam esse meio de locomoção obedecendo todas as normas e regras de trânsito.
O objetivo é realmente acabar e punir com quem está cometendo abuso. Aquelas pessoas que usam, pode ser uma moto, um carro, um ônibus, e usam e andam dentro da normalidade, obedecendo todas as leis de trânsito, excelente, ótimo. A gente encontra no meio desses usuários de ciclomotores e bicicletas elétricas pessoas andando corretamente. Algumas senhoras, inclusive, capacete, o retrovisor, como tem que ser, e andando com cautela. Nós estamos percebendo o aumento perigoso, aí sim o perigoso, de muitas crianças, inclusive sem camisa, sem capacete, descalça, pegando essas motinhas, inclusive empinando algumas delas, bicicletas. Então, isso é lamentável. Às vezes atropela até um inocente. Então, o sentido é justamente isso. Preservar as pessoas que andam dentro da normalidade. E aquelas que querem cometer abuso, poderão ser penalizadas. Em votação? Aprovado. O que tem mais? Esse aqui. Só tem um aqui. Os dois? São dois? Não, é dois, é um só. Ok. O vereador Adalberto Araújo requer ouvir do plenário que sejam encaminhadas pelo meio mais expedito à direção da TVCI e demais veículos de comunicação do litoral paranaense, cópia de liminar proferida nos autos da representação movidos por este vereador em face de TVCI Comunicações, determinando a emissora de TV se abstenha de levar ao ar a reportagem sobre a Operação Tarrafa ou outra semelhante com conteúdo inverídico e ofensivo à honra do representante Adalberto Marcos de Araújo, sob pena de multa de R$50 mil por descumprimento. Em discussão? Em discussão, senhor presidente. Antes de discutir, eu gostaria que a mesa a técnica reproduzisse uma reportagem de 4 minutos e alguma coisa, senhor presidente. O vereador Adalberto Araújo, do PSB, concedeu uma coletiva de imprensa para falar a respeito das acusações sobre o suposto envolvimento no escândalo dos pescadores. Durante a entrevista, fez questão de esclarecer que não tem nenhuma ligação com o caso e demonstrou estar indignado pelo conteúdo da matéria, assim como a forma precipitada em que o assunto foi noticiado, sem ao menos ter sido lhe dado o direito de resposta. Me parece que estamos falando de cerca de 4 mil pescadores. Eu não sei, nunca atendi pescador, nunca atendi nenhuma pessoa ligada ao movimento dos pescadores, não angariei, não captei causas, e se algum advogado, que não eu, tenha feito isso, ele deverá responder, e creio eu, no âmbito da OAB, por uma infração ética, não por uma infração criminal, não por um delito criminoso. Da forma como foram feitos os comentários, de forma raivosa, de forma revanchista, e eu não sei porquê, eu suponho que seja pelas posições contundentes, políticas que eu tenho adotado aqui na casa,
contra os grandes monopólios, do saneamento, do transporte coletivo, brigando contra os fichas sujas da prefeitura, pela exoneração dos funcionários fantasmas, pela proximidade das eleições, porque foi coincidentemente após o meu anúncio é que vieram esses assuntos à tona, e eu acho muita coincidência, e também da forma agressiva, pejorativa, Ministério Público, diferente do que os senhores noticiaram, do que a reportagem noticiou. Ministério Público não me investiga, Ministério Público não está apurando irregularidades a meu respeito, Ministério Público sequer me ouviu como testemunha. Cópias do ofício concedido pelo Ministério Público do Estado do Paraná, pelo promotor de justiça Tiago Cava e também uma certidão negativa para efeitos civis foram apresentadas à imprensa. Uma cópia da declaração do Ministério Público dizendo que Adalberto Araújo não figura como investigado, eu sequer sou investigado, nem como réu, nem como testemunha, na investigação criminal conhecida como Operação Tarrafa, sendo que qualquer informação nesse sentido não é verdadeira. Informo também que esta primeira Promotoria de Justiça não forneceu à TVCI ou a qualquer outro meio de comunicação informações ou documentos acerca de eventual participação do vereador Adalberto Araújo nos ilícitos apurados pela Operação Tarrafa. Isto é fato, direto da fonte, a quem cabe acusar. Então, se o Ministério Público teve acesso ao inteiro teor do processo, e não fragmentos, ao inteiro teor do processo, e não me chamou sequer para ser testemunha do processo, quem é então que está me acusando? Quem está tirando a conclusão de que eu poderia ter participação? O vereador Adalberto respondeu quando foi questionado sobre o fato do advogado Marcos Gustavo Anderson prestar atendimento em seu escritório. Dr. Gustavo, repito, atendia pontualmente, eventualmente em meu escritório, o que pode ser captado e comprovado através do seu sinal de celular. Ele não prestava serviço ali para mim, não tinha vínculo comigo, atendia por uma questão de coleguismo, porque ele, até onde eu sei, não tem um escritório fixo. Então, aí você extrair a ilação, a suposição de que eu tinha conhecimento de que no meu escritório funcionava um esquema de uma quadrilha, é realmente forçar uma interpretação que sequer o Ministério Público cogitou. A matéria, com todo respeito, ela foi feita de uma forma raivosa, de uma forma assim, provocativa, de uma forma debochada, de uma forma desrespeitosa, faltando com os princípios elementares da profissão que eu conheço, tá certo? Como advogado, como também militante da imprensa. Porque uma coisa é você comentar sobre um fato, outra coisa é você tripudiar sobre esse fato, e foi isso que a emissora fez. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, como vossas excelências sabem, e a população de Paranaguá, desde o anúncio da minha candidatura, começou-se a veicular aí a notícia de que havia vereador envolvido nessa situação, e eu, de plano, tomei a iniciativa de apresentar um requerimento aqui neste plenário, para que não ficassem as cogitações, as insinuações, e para que a emissora dissesse quem é o vereador, qual é a sua participação nesse suposto esquema. E, para minha surpresa, no dia de sexta-feira, enquanto estava me dirigindo a Curitiba para gravar o programa eleitoral do meu partido, como sou candidato a deputado federal, para minha surpresa, me liga a reportagem da TVCI, eu não posso comparecer por compromissos assumidos em Curitiba, e na segunda-feira vai ao ar uma matéria filmando sem a minha autorização, não só externamente, como internamente, o meu escritório, e estampando nas manchetes de que ali funcionaria a contabilidade da quadrilha que lesou, supostamente, os pescadores. Trouxe a ideia, a noção para os humildes pescadores. E aqui eu vejo alguns representantes
de pescadores, alguns pescadores, trazendo a ideia de que no meu escritório profissional funcionaria a contabilidade do esquema, de que o vereador Adalberto estaria participando deste esquema, que eu estaria envolvido neste esquema, sem nem sequer se dar ou se permitir ouvir direto da fonte. E pior, o âncora do programa, de uma forma truculenta, raivosa, dizia de que aqui não se veicula notícia de boteco, aqui se veicula notícia do Ministério Público, notícia da Justiça. E eu espero que a transmissão esteja sendo feita adequadamente para os nossos amigos e amigas internautas que nos acompanham. E eu, surpreso, como disse na sessão anterior, fui até acompanhado de representantes da OAB, de advogados, ao Ministério Público e à Justiça. E como não poderia ser diferente, nada havia contra este vereador, contra a sua pessoa. Tanto assim que o representante do Ministério Público, o senhor promotor de Justiça, Tiago Cava, expediu um documento justamente dizendo que eu não figuro como investigado, réu e nem testemunha nesta investigação criminal, conhecida como Operação Tarrafa, sendo que qualquer informação nesse sentido não é verdadeira. Não é verdadeira. Diz mais essa declaração, que aquela primeira promotoria não forneceu à TVCI e nem a qualquer outro meio de comunicação informações ou documentos de eventual participação desse vereador. Ué, se o Ministério Público e Justiça não estão me acusando, e aí a Gazeta do Povo, no dia de ontem, me parece, divulgou a relação dos denunciados, porque encerrou a fase de inquérito, e agora se inicia a ação penal. Divulgou o nome, se não me engano, 17 pessoas. O meu nome não está lá. Mas na boca dos pescadores e de boa parte da população de Paranaguá, está pensando que o escritório de Paranaguá, escritório jurídico do profissional Adalberto Araújo, era uma central da quadrilha. Então, quem não conhece a minha história, minha trajetória, e aqui está uma jornalista séria, competente, Dolly Polasek, experiente, que me conhece desde muito tempo antes de ser advogado. Aqui está o meu pai, a quem eu não tive ainda o tempo, fui entregar agora a cópia desse documento, porque minha vida em plena candidatura virou um pandemônio. Hoje eu fui entregar cópia porque eu imagino o sofrimento, a dor, a angústia que ele está passando com esses comentários. Então, achincalhou-se a minha história, a minha trajetória, vinculando de forma irresponsável, leviana, vinculando a minha história a essa questão toda. Então, senhor presidente, eu quero reiterar aqui de que eu sou plenamente a favor da imprensa livre, do direito à livre imprensa, do direito à palavra, à liberdade de expressão, mas o que não pode, como ocorreu na terça-feira, eu dar uma coletiva ou eu me expressar para os meios de imprensa e não ser veiculado adequadamente a minha resposta. Quem assistiu a reportagem dessa emissora ficou confuso, no mínimo, quando uma outra edição, sem qualquer tipo de manipulação, apenas dando a minha versão dos fatos, me parece deixa bastante clara a qualquer ausência de participação de minha parte, senhor presidente, e senhoras e senhores vereadores. E na tarde de hoje, no final da tarde de hoje, a contragosto, porque eu não esperava ter de recorrer a este meio, a este artifício jurídico, porque agora me parece, senhor presidente, que parou, né, como a mentira caiu, ou seja, eu não sou nem citado na ação penal, muito menos tinha sido na investigação. Agora querem dizer que eu andei angariando causas
ou cooptando votos de forma ilícita, sem me consultarem, como se a palavra de terceiros fosse uma sentença, condenando-me em pleno período eleitoral. Que verdade é esta? Que jornalismo é este? Então, senhor presidente, na tarde de hoje, uma decisão liminar do Tribunal Regional Eleitoral, sob pena da aplicação de multa de R$50 mil por descumprimento, determina que a televisão, que a emissora de TV local, se abstenha de levar ao ar reportagens sobre a Operação Tarrafa ou outra semelhante, com conteúdo inverídico e ofensivo à honra do representante. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu tomei a liberdade de promover este requerimento para que, em nome da Casa, seja expedido este comunicado para que os órgãos de imprensa éticos, responsáveis, os senhores blogueiros, os senhores jornalistas, possam veicular a verdade dos fatos, senhor presidente. Porque a minha biografia, ela tem sido achincalhada até o presente momento. Então, eu quero colocar ordem na casa, ordem na situação, senhor presidente, através deste requerimento, porque a partir de amanhã estaremos colocando o nosso bloco na rua. Vida nova, para que possamos seguir adiante na nossa campanha. Então eu peço apoio dos senhores vereadores, porque por enquanto é o vereador Adalberto, mas há outros candidatos na casa. E aqui eu não quero citar situações pontuais e particulares, porque cada um sabe de si. Hoje é o vereador Adalberto, não sei por que razão. Sequer indiciado fui. Hoje sou eu que estou na Berlinda, amanhã pode ser qualquer um. Então, liberdade de imprensa sim, senhor presidente, mas com responsabilidade. Com responsabilidade. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, perguntar à mesa se a cópia dessa decisão liminar já está, né? Porque é bom passar para os vereadores a cópia dessa decisão. Essa decisão liminar já foi endereçada à TVCI? Porque eu não estou entendendo o encaminhamento do seu requerimento. Conhecimento aos meios de imprensa, vereador. A casa mandar? A casa mandando, porque é a honra da casa também, penso eu. Porque, presidente, ele fala, o vereador Adalberto, e certamente a verdade vai vir. O vereador Adalberto pede que a mesa da casa mande a cópia da decisão liminar para a TVCI, quando quem tem que mandar é o juízo que deferiu a liminar. Eu confesso sinceramente, vereador, certo? Eu confesso que esse requerimento me causa estranheza. Por que nós temos que aprovar se a mesa vai mandar essa cópia? A mesa vai mandar a cópia para a TV, presidente? Então não há necessidade do requerimento. Vossa Excelência nos representa, como o vereador Adalberto falou, hoje é ele. Se nós temos uma mesa diretiva que representa os vereadores, nós temos um presidente desse poder, que amanhã estará mandando para a TVCI essa decisão liminar, não há necessidade dos vereadores aprovar o requerimento. Nós temos a palavra do presidente da casa que vai mandar para a TVCI. Esse é o meu entendimento. Em discussão, vereador. Eu também entendo como o líder da bancada se manifesta, que essa decisão de fato seja de Vossa Excelência, presidente da Casa, e da Procuradoria da Casa, já que nós temos uma procuradora e a manifestação de ambos poderão concorrer corretamente em favor dos vereadores, até porque a manifestação individual de cada vereador, ela implica justamente no oposto, e já que nós temos um presidente e temos uma procuradoria para abastecer Vossa Excelência desse conhecimento próprio, então não vejo também oportuno tal requerimento. Todo pedido feito por vereador aqui eu encaminho. Todo pedido feito pelos vereadores, qualquer pedido que é feito pelos vereadores é encaminhado à pessoa endereçada. Em discussão, vereador.
Senhor presidente, eu entendo de uma forma diferente, porque a TVCI vai receber a notificação, com toda certeza, né? Mas e os demais veículos de comunicação que o vereador do litoral paranaense, como vereador, solicita? A Justiça não vai encaminhar. Então, senhor presidente, eu acho que a Casa tem, sim, pode aprovar tranquilamente esta solicitação, esse requerimento, para que todos os veículos de comunicação do litoral paranaense, como o vereador está solicitando, recebam a cópia dessa liminar. Desta forma que eu entendo, porque está muito claro. Não tem nada estranho, esquisito no requerimento. Está muito claro. Todos os demais veículos de comunicação do litoral paranaense. É simples. Então, senhor presidente, eu voto favorável por essa solicitação do vereador Adalberto. Em discussão. O meu pedido ele é fundamentado numa disposição do regimento. Para aqueles amigos e amigas que acabam de chegar, estou solicitando que a mesa da Casa, em nome de todos os vereadores, encaminhe para os meios de comunicação de todo o litoral a cópia de uma decisão liminar concedida a meu favor contra a emissora de TV local, para que se abstenha de veicular notas lesivas à minha honra em relação a esse episódio dos pescadores, porque, sabidamente, são conteúdos inverídicos. Esta é uma prerrogativa, é um direito que cabe a cada parlamentar. Assim como se eu estivesse pedindo qualquer diligência, providência, estudos a qualquer órgão público ou privado. É uma prerrogativa do parlamentar. Se assim não fosse, bastava entregar um requerimento à mesa, olha, encaminhe para a Aviação Rossio, estudo para redução de tarifa, não precisaria nem deliberar. Encaminhe para a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, um estudo para a quebra do monopólio do transporte coletivo. Encaminhe-se para a Companhia de Esgotos Águas de Paranaguá, uma solicitação de estudos para a redução de 80% para 60%, como sempre foi cobrado, e da noite para o dia passou de 60% para 80%. Não precisaria passar por este plenário. A ideia é que cada um possa se posicionar. E cada um tem o direito de se posicionar. Favor ou contrário, mas vota. Se for contrário, é contrário. Se for a favor, é a favor. Mas é uma prerrogativa de cada parlamentar, senhor presidente. Em votação? Sim, vereador Ivan. Zé, que eu sempre me esqueço aqui, né? Zé, que você é pequenininho. Bom, considerando, nobres vereadores, que o ônus da prova cabe a quem acusa, direta ou indiretamente, aquele que nada deve, não precisa se preocupar. Por isso que eu vou votar com tranquilidade, que seja encaminhado para os... Enfim, minha parte eu vou fazer, e eu tenho certeza que não vai acontecer nada de grave, mesmo porque Vossa Excelência afirma contundentemente que nada tem a ver com essa situação, e se existe uma prova, que isso venha à tona, como já foi solicitado anteriormente, voto com tranquilidade. Em votação? Só justificar a ausência do vereador Edu, que teve que sair, vai participar de uma reunião no município de Pontal do Paraná sobre turismo no litoral, da Abratur. Rejeitado.
Encontra sobre a mesa a mensagem 052/2014, oriunda do Poder Executivo, que solicita regime de urgência especial para a tramitação do projeto de lei 4354/2014, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial no valor de R$ 43.178 para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Assistência Social e da outras providências. Em discussão, o regime de urgência especial. Em votação? Já assinei. Não, não vai passar. Não sei se eu... Eu não vou ficar. Não, eu só vou pedir para os vereadores que não tem orador, né? Aí fecha porque... Vereador Adalberto. Aprovado. Aprovado o regime de urgência especial, suspendo o trabalho por 5 minutos para que as comissões de Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos possam exarar parecer conjunto. Vereador Elton, no lugar do vereador Edu. Finanças.
Com parecer favorável das comissões, coloco o projeto de lei na pauta da presente sessão. Em discussão. Não zerou? Esse daqui é aquele do Maranhão de terça-feira. Em votação. Em votação. Quem que falta? Vereador Arnaldo Maranhão, vereador Jacizinho e vereador Elton. Leite Júnior. Carlinhos. Esqueci, tem a dispensa da redação final. Aprovado. Em discussão e votação, a dispensa da redação final do projeto, ora aprovado. Em discussão. Em votação. Em votação, a redação final. Dispensa da redação final. Aprovado. Quero já de antemão agradecer os vereadores que abriram mão como oradores. Nós estaremos agora encerrando a sessão e abrindo já a palavra. Tá? Nós vamos encerrar a sessão e abrir a palavra já para o Santo. Cadê o encerramento? 15 minutos. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a apresentação, marcando a próxima para o dia 26 de agosto de 2014, 19 horas. Está encerrada a sessão. Convido o senhor Samizarra, que discursará durante 15 minutos em nome do Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino de Paranaguá, conforme o requerimento dos vereadores e aprovado em plenário na sessão passada. Não, foi over. Eu estava em pauta, Desculpa, foi o senhor, o nosso... Eu tenho assunto para tratar de hoje. Nós encerramos. O senhor, o senhor será o primeiro na próxima. Sim, aí perde a validade do assunto para tratar. Peço desculpa, senhor. O senhor não estava presente na... Desculpe, perdão. É que eu não vi. Boa noite, senhor presidente, Marquinhos Roque. Ao comentar o senhor presidente, cumprimento os demais amigos vereadores e vereadoras. Quero também dar boa noite a presentes nessa casa honrosa. Antes de mais nada, quero agradecer em nome do Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino
pelo apoio à moção da causa do povo palestino. Agradecer em nome do meu nome, Sami Mohamed Zara, Dr. Manuel Barbosa, Wajir Hamoud e Arthur de Souza. Palestina. Como não sensibilizar ao vermos em nossos telejornais cenas horripilantes que os ocupantes sionistas causam diariamente a essa população sofrida, aterrorizada, que vive sob ocupação desumana há décadas? Um povo que teve suas terras roubadas, casas destruídas, plantações arrasadas, mas que se nega a entregar o pouco que ainda lhes resta. Obrigado. Um genocídio contra uma população encarcerada em Gaza. Uma faixa de terra de 360 km², onde vivem 1.800.000 habitantes. Para efeito de comparação, Paranaguá tem 826 km² e uma população aproximada de 150.000 habitantes. Mas quem são esses palestinos? Os palestinos são originários dos filisteus e cananeus, povos que habitavam a região que era dominada pelos romanos, que, aliás, deram o nome a esse povo de palestinos. Esse povo era de uma religião monoteísta, judaica. Anos depois, vários se converteram ao cristianismo. Vale lembrar que naquela época não existiam fronteiras como as que conhecemos hoje nos mapas. No decorrer dos séculos, os árabes que professavam a religião cristã, oriundos da Península Arábica, se mesclaram à população local. No século VII, a religião muçulmana foi levada à região pelo segundo califa muçulmano, Omar bin Khattab, o que nos leva a ver que na região habitam 3 religiões monoteístas. Os muçulmanos tornaram-se maioria devido às conversões religiosas e migração. A população local utilizava o idioma árabe. Outros idiomas eram usados nas orações. Portanto, meus caros, os palestinos são sim um povo milenar com raízes na região por muitos milênios. Os palestinos passaram pelo controle de vários impérios durante a história, o último dos quais foi o Império Otomano, derrotado na Primeira Guerra Mundial pelas forças aliadas em 1917. A parte sul do Império Otomano, Palestina, ficou sob guarda britânica. Coube à França a guarda do Líbano e da Síria. No ano de 1897, surgia na Europa um movimento racista chamado sionismo, fundado por Theodor Herzl, que teve suas principais resoluções a criação de um Estado sionista. Esse movimento foi declarado racista pela ONU em 1973, sob resolução número 3379, que diz: o sionismo é uma forma de racismo e discriminação racial. Com o apelo emotivo pelo Holocausto nazista, na Segunda Guerra Mundial, os europeus decidiram criar um Estado sionista como uma forma de recompensa pelas atrocidades cometidas pelos nazistas. Esse movimento tinha 4 opções para escolher o local de seu futuro país. 1, uma parte da Amazônia brasileira. 2, um pedaço do antigo Congo belga. 3, uma porção da Patagônia argentina. 4, Palestina. Ficou decidido pelo Ocidente que os judeus europeus sionistas teriam seu país na Palestina, formariam um país fortemente armado, garantindo assim a presença militar aliada no coração do mundo árabe rico em petróleo. Sem nos esquecer do lobby sionista em Washington, que garante a supremacia militar sionista. Mas quem são esses judeus que habitam hoje a Palestina? Esses judeus são sionistas oriundos de grande maioria da Europa Oriental, como Hungria, Croácia, Rússia, antiga Tchecoslováquia e Romênia. Portanto, em nada relacionados com os judeus do Oriente Médio. A intenção desses sionistas é a criação de um Estado puro, sem a presença cristã ou muçulmana. Mas os muçulmanos e cristãos são unidos contra essa trama sionista. A Igreja da Natividade, em Belém, tem como curador uma família muçulmana. Durante essa guerra em Gaza, o bispo disse aos seus irmãos muçulmanos: se não puderem rezar em vossas mesquitas, façam as suas orações de dentro de nossas igrejas. Para finalizar, cito o arcebispo Desmond Tutu, que disse: se você for neutro em situações de injustiça,
você escolheu o lado opressor. Muito obrigado a todos, boa noite e salam aleikum. Só queria passar a palavra para o nosso representante da FEPAL, o Walid, de Curitiba. Boa noite, senhores. Boa noite, senhoras. Boa noite, muito dignos representantes da população parnaguara nesse Parlamento Municipal, garantidor das liberdades democráticas e cívicas do Estado de Direito que nós defendemos neste país. Eu sou um filho de palestinos nascido aqui. Fiz fileira com todos os brasileiros na luta pela restauração da democracia, e todos que lutaram pela restauração da democracia no Brasil sabem o que representam os poderes, como o que eles representam quando exercidos sob regimes de exceção. E todos que participaram dessas lutas, dessas batalhas épicas, cívicas, patrióticas, como nós aqui no Brasil, sabemos também, razão pela qual também participamos, de grandes movimentos internacionais visando derrubar as maiores ignomínias que reinavam sobre a face da terra. Um deles, o apartheid na África do Sul. Tive o prazer, a honra de, com muitos outros brasileiros e muitas outras pessoas no mundo, integrar os comitês contra o apartheid na África do Sul, que pediam a liberdade de Nelson Mandela. Para nossa bênção, bênção da humanidade, bênção da raça humana, a forma mais odiosa de apartheid que nós conhecíamos, a da África do Sul, governada por brancos europeus, segregacionistas, nós vimos Mandela livre, vimos Desmond Tutu percorrer o mundo, o arcebispo negro anglicano, vimos acabar o apartheid na África do Sul. Mas Nelson Mandela nos alertou: não estaremos plenamente livres e satisfeitos na África do Sul enquanto os nossos irmãos palestinos permanecerem sob apartheid na Palestina. Não é por outra razão que o que se dá na Palestina causa horror ao mundo hoje. O que ocorre na Palestina talvez seja a mais pavorosa forma de eliminação integral de um povo já vista em todos os tempos que nós conhecemos como história humana. Está em andamento uma limpeza étnica, um verdadeiro holocausto contra o povo palestino, promovida por diversas formas de genocídio definidas pela legislação internacional e identificados em todos os relatórios da ONU, especialmente os últimos após as maiores catástrofes que se abatem sobre a Palestina, notadamente nesse momento com maior gravidade em Gaza nos últimos anos e agora novamente. Todas as armas de que vocês tenham conhecimento, à exceção da bomba nuclear, mas também não deixemos de dizer a vocês que armamentos com urânio empobrecido têm sido usados, fósforo branco, armas de fragmentação contra populações civis absolutamente indefesas e desarmadas. Essa é a forma da morte violenta. Mas existe a da morte lenta. Gaza está cercada desde 2006 e somente no ano retrasado, para vocês terem uma ideia, foi permitido que entre tomate e ainda não pode entrar, para vocês se espantarem, chocolate e brinquedo. Nitidamente destinado a acabar com a infância, uma das formas mais sublimes ao reverso, é claro, de limpeza étnica. Ela está sendo demonstrada para todos vocês, apesar de vocês não quererem ver isso e serem contra isso. Mesmo assim, não se detém em Israel a morte direta das crianças e das mulheres, mesmo as grávidas. É nítido e é sabido até do mundo mineral que a maneira mais simples de se promover a limpeza étnica é não permitir que uma população se reproduza, mate os ventres e aqueles que nasceram recentemente. Assim, matam-se mulheres e matam-se crianças na Palestina. Da última mortandade absoluta agora, por meios absolutamente ignominiosos, do exército de Israel, fortemente armado pelo Ocidente, especialmente pelos Estados Unidos, das quase 2.000 mortes até agora, devemos ter ultrapassado nesse dia de hoje, graças a essa contabilidade macabra sobre a Palestina, mais de 2.000 pessoas, 83 são civis.
Desses 83% civis, temos perto, ou melhor, mais de 400 crianças e mais de 300 mulheres, e perto de 80 anciãos. Isto é limpeza étnica, isto é apartheid, isto é genocídio. Israel promove isto na Palestina histórica, na Palestina que, a julgar pela mais antiga cidade, que é Palestina, que é Cananeia, a cidade de Jericó, com 10.700 anos, esta população de 10.700 anos, que fundou a mais antiga cidade do mundo, já morada, a Jericó histórica, a Jericó Cananeia, a Jericó Palestina, sofre genocídio, sofre limpeza étnica, sofre apartheid, e isto precisa acabar. Não apenas porque isto é contra o povo palestino, mas porque isso se dá na terra que deu a todos nós a ideia de um Deus único, a ideia do monoteísmo, que nos deu o alfabeto e que nos deu muitas outras coisas, que nos deu Jesus Cristo. A Palestina que está nos corações, nas mentes e nas religiosidades de pelo menos 3,5 bilhões de pessoas deste mundo, das quais perto de 1.700.000 cristãos e perto de 1,5 bilhão de muçulmanos, para ficar nas duas maiores. Mas isso só não basta, presidente, vereadores, senhores e senhoras. Só isto não basta para nos irresignarmos, para nos revoltarmos e para nos rebelarmos contra o genocídio que acontece na Palestina. Há um precedente em curso. Se for permitido que a limpeza étnica se conclua na Palestina, e um Estado constituído absolutamente de seres alienígenas que nenhum elo histórico tem com a Palestina histórica, nenhum, se instalem, e a população aborígene, a população originária, que tem no mínimo como civilização a data de Jericó, seja eliminada para a instalação deste outro povo alienígena, nós teremos dado o precedente da limpeza étnica em qualquer canto do mundo. E nós teremos feito cair toda a legislação humanitária inaugurada a duras penas pela raça humana nos últimos pelo menos 150 ou 200 anos. Enfim, meus irmãos, há um experimento macabro, terrível, horripilante na Palestina. Não é por acaso que milhões de pessoas não cansam de ir às ruas pelo que acontece na Palestina. Porque o precedente é conhecido agora das pessoas comuns, e são pessoas comuns que estão indo na rua, não são acadêmicos ou militantes experimentados. E digo mais a vocês, muito mais. Os dirigentes israelenses estão falando abertamente contra todos e contra tudo que a ONU tem dito, de inclusive a utilização de armas nucleares ser permitida no Oriente Médio, e inclusive contra a população palestina, se for necessário. Alguns insanos dizem que isso é para cumprir profecias pseudo-bíblicas. Isto apavora a humanidade. Em resumo, senhores, senhoras, vereadores e vereadoras, não descuidemos do que acontece no mundo, porque se nós permitirmos que a barbárie se instaure, nós permitiremos que ela se expanda. E não se esqueçam de que muitos dos que matam lá, por acaso estão associados a outros que matam aqui. A indústria bélica é a mesma, o capital financeiro que expolia os povos é o mesmo, e a tentativa de impedir que as populações se industrializem e produzam seus próprios alimentos se inauguram nos mesmos centros. São rigorosamente conectados. Ser patriota para a Palestina é ser patriota no Brasil e para o Brasil, e eu só me sinto à vontade de estar neste parlamento porque eu sou um patriota neste país. Eu amo este país e eu não quero que o precedente que o precedente que se inaugure amanhã ou depois nos cobre o genocídio aqui, porque ele já se instaura nas nossas periferias e os agentes são os mesmos. Enfim, em nome do povo palestino, de lá e da diáspora, dos refugiados, em nome da Organização para a Libertação da Palestina, pois posso dizer que integro o Movimento Nacional Palestino há 30 anos, em nome da Federação Árabe Palestina,
da qual eu sou um dos diretores nacionais na condição de diretor de relações institucionais. Em nome de todos os que sangram e choram, em nome de todos os que sucumbem sob escombros e cadáveres na Palestina e de todos os que sucumbiram contra o imperialismo em todos os tempos, nós temos que dar um basta, e dar um basta é parar Israel. Vocês podem parar Israel, boicotando Israel, denunciando Israel, apoiando a Palestina, inclusive agora, se tudo der certo, a iniciativa que nós inauguramos ontem com o governador Tarso Genro, de uma campanha humanitária a partir do Banrisul para doar dinheiro para a Unicef e para a Agência de Refugiados da ONU para refugiados palestinos, agência especial. Seremos capazes, e os recursos são para isso, reconstruir as escolas e os hospitais, pois todos foram destruídos nesta última matança. Todos os moinhos de trigo foram destruídos nessa última matança. Toda a infraestrutura de água e saneamento foi destruída nessa matança. Gaza continua bloqueada. Gaza não pode pescar. Todos os criadouros de proteína animal, pequenas aves e pequenos animais foram destruídos. A única fábrica de ração de Gaza foi destruída. Isto, obviamente, diz alguma coisa. Isto é para finalizar. Não pense que é outra coisa. É genocídio, é limpeza étnica, isto é um holocausto. E o culpado disso é Israel e não os palestinos, porque os palestinos são os ocupados e o ocupante é Israel. Os opressores são os israelenses e o oprimido é o palestino. Portanto, deixemos bem claro, não há uma guerra, há um genocídio, não há paridade e nem proporcionalidade. Isto é um genocídio e o povo chacinado é o povo palestino. Vocês podem mudar isso. Pedimos que vocês se esforcem para mudar isso. Não permitam que o precedente se realize na Palestina milenar, bíblica, santa, que é de todos vocês. Muito obrigado. Está encerrada. Uma boa noite a todos e obrigado pela presença.